O capítulo 12 de Jeremias é o segundo grande lamento do profeta, no qual ele confronta Deus com a eterna questão da teodiceia. Por que prospera o caminho dos ímpios? Em vez de uma resposta teórica, Deus responde com um desafio profético. Se Jeremias está exausto com os problemas atuais, como lidará com os cavalos? As provações maiores que virão? Deus revela que a traição vem até mesmo de sua própria família. O capítulo contém um comovente lamento divino, onde Deus declara com dor que precisa abandonar sua herança, que se tornou como um leão que ruge contra ele, levando Judá a colher espinhos onde semeou trigo. O capítulo conclui com uma promessa condicional de restauração. Tanto Judá quanto as nações vizinhas serão julgadas, mas se elas aprenderem diligentemente os caminhos do Senhor, elas também serão salvas e edificadas. Vamos à leitura. Jeremias capítulo 12. Sois sumamente justo, Senhor, para que eu entre em disputa convosco. Entretanto, o espírito de justiça desejaria falar-vos. Por que alcançam bom êxito os maus em tudo quanto empreende? E por que razão vivem felizes os pérfidos? Vós os plantastes, e eles criam raízes, crescem e frutificam. Permaneceis em seus lábios, longe, porém, dos corações. Mas vós, Senhor, me conheceis e me vedes, e sondais os sentimentos do meu coração a vosso respeito. Arrebatai os quais carneiros para a matança, e consagrai-os em vista ao massacre. Até quando permanecerá a terra em luto, e há de secar a erva dos campos? Por causa da maldade dos homens que nela habitam, animais e pássaros perecem por haverem dito: não verá o Senhor o nosso fim. Se te afadigas em correr com os que andam a pé, como poderás lutar com os que vão a cavalo? Se não te sentes em segurança, senão em terra tranquila, que farás na selva do Jordão? Teus próprios irmãos e tua família são traidores, mesmo quando em altas vozes te chamam. Não creia neles, mesmo que te dirijam palavras amigas. Deixei minha família, abandonei minha herança e releguei a mãos inimigas o que de mais caro possuiu o meu coração. Meu povo foi para mim qual leão na floresta, a rugir contra mim. Eis porque eu tenho em aversão. Será minha herança qual abutre matizado, cercado de aves de rapina. Vamos, reunir todos os animais selvagens e conduzi-os à carniça. Pastores em grande número destruíram minha vinha e pisaram minhas terras, transformando em horrível deserto minha encantadora propriedade. Tornaram-na uma solidão e apresentaram-na a meus olhos enlutada e devastada. Desolada ficou toda a terra, pois que ninguém mais a toma a peito. De todos os cantos do deserto surgem os devastadores. A espada do Senhor dizima a terra inteira, e para ninguém haverá salvação. Semearam trigo e só colher espinhos, fatigando-se inutilmente. Foi-lhes decepcionante a colheita, por causa da grande cólera do Senhor. Eis o que diz o Senhor contra todos os meus maus vizinhos, que usurpam a herança que eu dera a meu povo de Israel. Vou arrancá-los de suas terras, e do meio deles apartar a tribo de Judá. Quando os houver, porém, arrancado, eu me apiedarei deles novamente, e os reconduzirei, cada um à sua herança, cada um à sua terra. Se aprenderem a seguir os caminhos prescritos ao meu povo, e a jurarem meu nome, pela vida de Deus, tal como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então terão direito de cidadania no meio do meu povo. Se, porém, não me escutarem, desarraigarei essa gente e a exterminarei. Oráculo do Senhor. O capítulo 13 de Jeremias comunica a mensagem da destruição de Judá através de dois símbolos dramáticos. O cinto de linho simboliza a proximidade original de Judá com Deus, mas seu apodrecimento representa a corrupção total da soberba do povo, que os tornou inúteis. Os vasos de vinho simbolizam a inevitabilidade de serem cheios da embriaguez do juízo divino e serem quebrados sem misericórdia. O profeta faz um último e desesperado apelo à humildade, mas o juízo é selado pela pergunta retórica de Deus: pode, porventura, o etíope mudar da sua pele? A resposta é que o povo se tornou incapaz de praticar o bem, devido à grandeza de sua iniquidade. O juízo é irreversível e o exílio é iminente. Jeremias capítulo 13. Disse-me o Senhor: vai e compra um cinto de linho e coloca-o sobre os rins, sem contudo mergulhá-lo na água. Comprei-o conforme ordenara o Senhor e com ele me cingi. Pela segunda vez assim me falou o Senhor:
Toma o cinto que comprastes e que trazes contigo, e encaminha-te para as margens do Eufrate. Lá ocultarás esse cinto na cavidade de um rochedo. Fui assim escondê-lo junto do Eufrate, como me havia dito o Senhor. Tempos depois voltou o Senhor a dizer-me: põe-te a caminho em demanda das margens do Eufrate, a fim de buscar o cinto que, conforme minhas ordens, lá escondeste. Dirigi-me então ao rio e, tendo cavado, retirei o cinto do local onde o escondera. O cinto, porém, apodrecera e para nada mais servia. Então, nesses termos, foi-me dirigida a palavra do Senhor. Eis o que diz o Senhor: assim também destruirei a soberba de Judá e o orgulho imenso de Jerusalém. Esse povo perverso que recusa executar minhas ordens, que segue os pendores do coração empedernido, que corre aos deuses estranhos para render-lhes homenagem e prostrar-se ante eles, se tornará semelhante a esse cinto, sem mais serventia alguma. A semelhança de um cinto que se prende aos rins de um homem, assim une a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, oráculo do Senhor, a fim de que constituísse meu povo minha honra, glória e ofania. Elas, porém, não obedeceram. Vai, portanto, e assim lhe fala: eis o que diz o Senhor, Deus de Israel: uma vasilha destinada a ser enchida de vinho. Responderão eles: bem sabíamos que toda vasilha é para ser enchida de vinho. Mas tu lhes dirás: eis o que diz o Senhor: vou encher de embriaguez todos os habitantes desta terra, os reis que ocupam o trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e a população inteira de Jerusalém. E vou quebrá-los uns contra os outros, pais e filhos, oráculo do Senhor, sem que compaixão, piedade ou perdão me impeçam de destruí-los. Escutai, prestai ouvidos e não vos enchais de orgulho, pois quem fala é o Senhor. Rendei glória ao Senhor vosso Deus, antes que surjam as trevas e antes que se choquem vossos pés nos montes invadidos pelas sombras. A luz que esperais será transformada em escuridão, pois que ele a converterá em noite profunda. Se não prestardes ouvidos, a minha alma derramará lágrimas em segredo por vosso orgulho, e meus olhos se fundirão em pranto por causa da deportação do rebanho do Senhor. Dizei ao rei e à rainha: sentai-vos no chão, porque caiu de vossa cabeça o diadema que a ornava. As cidades do sul estão fechadas, e não há quem as abra. Judá foi arrebatada, completou-se a deportação. Ergue os olhos, vê os que chegam do norte. Onde está o rebanho que te fora confiado? Onde os carneiros que constituíam tua glória? Que dirás quando Deus te der por senhores aqueles que exercitastes contra ti? E acaso não se apossarão de ti dores quais as da mulher que está de parto? Se vieres a dizer em teu coração: por que me acontecem tais coisas? É por causa da enormidade de tua falta, que foram levantadas as tuas vestes, e puseram brutalmente teu calcanhar a nu. Pode um etíope mudar a própria pele? Ou um leopardo apagar as malhas de que se reveste? E vós, como podereis praticar o bem, se estáis impregnados de maldade? Eu os dispersarei como palha, que o vento do deserto arrebata. Tal é teu destino, a partilha que receberás de mim, oráculo do Senhor, porque te esquecestes de mim, confiando no que é apenas mentira. Até a cabeça erguerei tuas vestes, a fim de expor aos olhares tua nudez, teus adultérios e desregramentos, e tua luxúria infame nas colinas e nos campos. Todas essas abominações eu as vi. Desgraçadas de ti, Jerusalém, por quanto tempo ainda permanecerás impura? Nesse trecho do capítulo 14 de Jeremias, com a descrição de uma seca severa, um sinal de juízo que leva a uma desolação total, afetando desde a nobreza até os animais selvagens. Diante desse sofrimento, Jeremias intercede, confessando as iniquidades do povo, mas apelando a Deus como a esperança de Israel para agir em favor do seu próprio nome. Contudo, Deus recusa a intercessão, denunciando que o povo amaram correr atrás de seus ídolos e que não refrearam seus pés. Portanto, o Senhor não os aceitará, e o juízo é a única resposta para a sua iniquidade, profundamente enraizada. Jeremias capítulo 14, dos versículos 1 ao 10. Eis o que diz o Senhor a Jeremias, a propósito da seca. Judá está coberta de luto e as suas portas enlaguece o povo, a cabeça pendida para a terra. De Jerusalém se levanta um clamor de angústia. Os grandes da cidade enviaram os servos à procura de água. Encaminham-se estas cisternas.
Água, porém, não encontram, e voltam com os recipientes vazios, envergonhados, confundidos, cobertas as cabeças. Fende-se o solo todo, porque a chuva não rega a terra. Decepcionam-se os lavradores e cobrem suas cabeças. Até a corça no campo abandona a cria por falta de pastagem. Mantêm-se nos montes os asnos selvagens, aspirando o ar como chacais. Seus olhos perderam brilho, pois que não há erva. Ó Senhor, se nos acusam nossas iniquidades, agi de acordo com a honra de vosso nome. São, na verdade, numerosas nossas infidelidades. Pecamos contra vós. Senhor, esperança de Israel, vós que sois o seu Salvador no tempo da desgraça, porque sois qual estrangeiro nessa terra, viajantes de uma noite apenas? Porque sois como um homem desvairado, como um guerreiro que não nos pode mais defender? No entanto, Senhor, permaneceis entre nós, e ao vosso nome que trazemos, não nos abandoneis. Eis o que diz o Senhor acerca desse povo. Comprai-se ele em vaguear, e não sabe deter os seus pés. Deles o Senhor não se agrada, lembrando-se de suas iniquidades, castigo por causa de seus pecados. Na continuação do trecho de Filipenses capítulo 3, é uma declaração de desapego radical. Paulo rejeita suas credenciais judaicas como esterco para ganhar o conhecimento de Cristo e a justiça que vem da fé. Ele usa a metáfora da corrida para exortar os filipenses a prosseguirem para a perfeição, esquecendo o passado. A lição culminante é que, ao contrário dos inimigos da cruz, focados em coisas terrenas, a verdadeira esperança do cristão reside no fato de que sua cidadania está nos céus, e dali Cristo virá para transformar seus corpos na gloriosa imagem da ressurreição. Filipenses capítulo 3, dos versículos 5 ao 21. Circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu e filho de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça legal, declaradamente irrepreensível. Mas tudo isso que para mim eram vantagens, considerei perda por Cristo. Na verdade, julgo como perda todas as coisas, em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei, e tenho em conta de esterco a fim de ganhar Cristo e estar com ele, não com minha justiça que vem da lei, mas com a justiça que se obtém pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder de sua ressurreição, pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na morte. Com a esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos, não pretendo dizer que já alcancei esta meta e que cheguei à perfeição, não, mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isto, prescindindo do passado e atirando-me ao que resta para a frente. Persigo o alvo rumo ao prêmio celeste, a qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Nós, mais aperfeiçoados que somos, ponhamos nisso o nosso afeto. E se tendes outro sentir sobre isto, Deus vos há de esclarecer. Contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Irmãos, sede meus imitadores, e olhai atentamente para os que vivem segundo o exemplo que nós vos damos, porque há muitos por aí de quem repetidas vezes vos tenho falado, e agora o digo chorando, que se portam como inimigos da cruz de Cristo, e cujo destino é a perdição, cujo Deus é o ventre, para quem a própria ignomia é causa de envadecimento, e só tem prazer no que é terreno. Nós, porém, somos cidadãos dos céus. É de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, em virtude do poder que tem de sujeitar a si toda a criatura. Nesse trecho do Salmo 105, estabelece o contraste que será explorado no restante do Salmo, o louvor à misericórdia eterna de Deus versus a felicidade condicional da obediência humana. O salmista começa por louvar a incomparável bondade de Deus e a bem-aventurança daqueles que guardam seus preceitos. Ele conclui com uma súplica pessoal para ser lembrado por Deus, não apenas para sua própria satisfação, mas para que possa compartilhar plenamente da alegria e da glória de toda a nação de Israel.
Salmo 105, dos versículos 1 ao 5. Aleluia! Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é eterna. Quem contará os poderosos feitos do Senhor? Quem poderá apregoar os seus louvores? Felizes aqueles que observam os preceitos, aqueles que em todo o tempo fazem o que é reto. Lembrai-vos de mim, Senhor, pela benevolência que tendes com o vosso povo. Assisti-me com o vosso socorro, para que eu prove a felicidade de vossos eleitos. Compartilhe do júbilo de vosso povo e me glorie com os que constituem vossa herança. Nesse trecho de Eclesiástico, encerra o capítulo 21, condenando a falta de moderação do tolo. O tolo é barulhento, causando confusão com sua fala e revelando sua superficialidade com seu riso alto, em contraste com a discreta palavra e o sorriso do sábio. O autor lamenta a impossibilidade de corrigir o tolo orgulhoso, comparando o esforço a carregar uma pedra pesada. O destino final é claro. Enquanto o temente a Deus espera a colheita de sua vida, o tolo antecipa a destruição e a perdição da sua memória, o que é a maior desgraça para o ímpio. Eclesiástico capítulo 21, dos versículos 25 ao 31. O insensato põe facilmente os pés na casa do vizinho, mas aquele que tem educação hesita em visitar um poderoso. O insensato olha dentro de uma casa pela janela. O homem bem educado permanece fora. É sinal de loucura escutar uma porta. O homem prudente indigna-se com tal grosseria. Os lábios dos imprudentes só proferem tolices, mas as palavras do sábio têm peso na balança. O coração dos insensatos está na boca. A boca dos sábios está no coração. Quando o ímpio amaldiçoa o adversário, amaldiçoa-se a si mesmo. O delator macula-se a si próprio e é odiado por todos. O que mora com ele será odioso, mas o homem sensato que se cala será honrado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.